apresentação de Camilo no Grêmio. Deixa o teu like, te inscreve, me ajuda a chegar a 60 mil inscritos. Vamos ver. Tudo bem, Camilo? Boa tarde, seja bem-vindo ao Grêmio. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Eu queria saber quando é que começou, de fato, o primeiro contato por parte do Grêmio para buscar a tua contratação e o acerto acabou sendo rápido, enfim. Eu queria que você falasse dessa escolha, de quem sabe o grande desafio até agora da sua carreira jogar no Grêmio. Obrigado. Boa tarde. Bom, ele disse aqui, né, que o Grêmio acompanhava, mas o contato em si foi muito rápido e foi recente, porque, como ele falou, né, a decisão de eu permanecer no Brasil foram por motivos pessoais, né, e aí por isso até que gerou um pouquinho dessa demora, né, até a oficialização e tudo mais. Mas assim que teve o contato, eu imediatamente viajei para Porto Alegre para fazer os exames e ver a questão documental, mas o contato em si foi recente. Camilo, aqui. Boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre, Caliel Dornelles da Rádio Bandeirantes. Um dos pontos que o Guto Peixoto falou agora foi tua versatilidade. Queria que tu falasse a respeito da posição preferencial e se tu já falou sobre o Gustavo Quinteiros a respeito de como que tu vai ingressar na temporada. Obrigado. Bom, por característica, assim, eu sou um volante mais defensivo, de preferência eu jogo ali como primeiro volante, mas jogando a dois, né, dois volantes, eu também consigo chegar ao ataque, né, consigo fazer esse movimento. Não sou um volante que fica posicionado ofensivamente, como um organizador ofensivo, mas que tem também essa chegada ao ataque, mas como característica mais defensiva. Olá, Camilo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Grêmio, Edu Andriotti, Rádio Grenal. Camilo, está chegando em meio ao Campeonato Gaúcho mais, dá para se dizer, mais importante dos últimos anos, pelo fato do Octa, o Grêmio disputar o Octa, que é algo histórico, o rival há muito tempo sem ganhar, sem chegar à final, enfim, há uma pressão muito grande, discussão de arbitragem, torcedor querendo ganhar por tudo esse Campeonato Gaúcho. Como é que está sendo para ti chegar em meio ao grupo com essa obrigação já momentânea? Como é que tu chegou e sentiu o clima dentro do vestiário e falar um pouquinho dessa pressão de já chegar sendo pressionado a ser campeão? Obrigado. Bom, eu imagino que a partir do momento que você chega no Grêmio, você já chega pensando em ser campeão, né? Então essa pressão já né, se pode dizer dessa forma, né, já existe desde o início, né? O Grêmio não pode entrar num campeonato pensando em participar ou, não, vamos chegar. Não, tem que sempre pensar em ser campeão. E internamente é um grupo muito bom, né? Eu fiquei muito feliz pela recepção tanto dos jogadores quanto do staff, né? Principalmente quando eu cheguei, que eu fiquei mais internamente, todo mundo me acolheu, todo mundo me ajudou nesse processo de integração. Então eu vejo assim com boas perspectivas, né? Um time que também está indo bem, né, nesses últimos jogos. Então eu imagino que tem tudo para brigar e em busca desse campeonato que é inédito. Camilo, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. O Guto falou do seu retorno ao Brasil, né? Falou em proteção à família e tal. Eu queria que você, se puder, esclarecer. E o que te traz de volta ao Brasil? O que te traz ao Grêmio? O que você viu no Grêmio que fez você fazer, ainda jovem, o caminho de volta, né? Voltar para sua casa, voltar para o teu país. Bom, quando eu cheguei na Rússia, né, tava tudo bem, assim, mas a partir de novembro do ano passado as coisas começaram a se intensificar na minha cidade, que eu morava em Grozny, né, então dá para acompanhar nas notícias, né, o que estava acontecendo na cidade, né. Eu sou casado, tenho um filho de 1 ano e 8 meses e eu não podia correr o risco de, né, colocar minha família naquela situação. Eu acho que tudo pode acontecer, né, a gente não tem controle do que pode acontecer, mas aumentar a chance, né, de colocar a família em risco, isso era uma coisa que para mim, independente do que fosse acontecer, não era justificável, né? E a volta ao Brasil e a volta ao Grêmio, bom, eu acho que eu passei 2 anos fora, né, 6 meses na Bélgica, 1 ano e meio na Rússia, né, e antes disso 2 anos de Cuiabá, e tinha sido uma grande experiência minha aqui no Brasil, no Cuiabá, jogando no Campeonato Brasileiro, né.
E quando eu decido ficar e com a oportunidade de vir para o Grêmio, foi uma perspectiva assim de chegar em algum lugar para permanecer, né? Porque eu fico 2 anos no Cuiabá de forma de empréstimo, depois eu fico mais 1 ano e meio na Rússia, né? E quando eu chego aqui, pelo tamanho do clube, pela estrutura, né? Por tudo que representa, é o lugar que eu chego e falo, putz, aqui é o lugar que eu quero permanecer, né? Então todos esses fatores familiares, desportivos, né? Tudo se alinhou e acredito que aqui é um clube que pode me proporcionar isso. Camilo, Jason Lisboa, Rádio Gaúcha, você falou da passagem pela Bélgica, enfrentou o Amuso por lá, e como é que está sendo o contato com ele aqui? E uma outra, você falou das características de ser um volante mais defensivo, né? Dentro disso, o Grêmio busca zagueiros. Você descarta, por exemplo, ser utilizado na função de zagueiro? Não enfrentei o Amuso lá, mas a gente tem conversado, né, um pouco sobre a Bélgica, até tento ajudar ele de alguma forma, né, com o idioma e tudo mais. E, cara, se o treinador optar por me colocar como zagueiro, é claro que eu vou fazer o melhor para jogar caso necessário, mas não é a posição que eu me identifico ou vá performar da melhor forma. Ué, é lá, tá, pessoal? Não é aqui. Enquanto isso, deixa o Camilo, like. bem-vindo a Porto Alegre. Sou Marcos Souza, do Jornal Zero Hora. Queria te perguntar, a gente até não chegou a acompanhar tanto a tua carreira por aqui, né? Tu tens números muito bons defensivos. Se eu não me engano, era o líder de desarmes na Liga Russa. Queria te perguntar, é algo que tu realmente identifica? Foi algo que tu aprendeu durante a tua carreira? Porque, se eu não me engano, tu começou no futebol paulista mais avançado, né? Um jogador mais próximo ao ataque. Queria te perguntar como é que fez essa transição para virar um volante de características mais defensivas. Obrigado. Bom, na verdade, durante toda a minha formação, eu fui um volante mais defensivo. E aí, naquele momento, quando eu subo profissional na Ponte, né, e era o Jorginho o treinador, ele me identificou pela minha capacidade física, essa possibilidade de chegar ao ataque, né, de ser um pouco mais ofensivo. Então, na verdade, foi o Jorginho que aproveitou da característica para cumprir essa função, mas logo que eu venho para o Cuiabá de novo, eu já jogo como um volante mais defensivo, na Rússia agora também. Então, o fora do padrão, na verdade, foi a minha subida, e que o Jorginho se adaptou muito bem à situação, né, com as peças que ele tinha no elenco, mas como característica, isso sempre foi meu ponto forte. Putz, cara, eu tenho uma amizade muito grande, né, com o Bruno Guimarães, né, e é um cara que eu costumo assistir os jogos, porque ali tem muita coisa boa que eu consigo aprender assistindo os jogos dele. Camilo, aqui. Bom dia, seja bem-vindo a Porto Alegre. Felipe Machado, da Masper TV. Jogadores jovens que saem para o futebol europeu, e você tem essa experiência, você passa por várias maneiras diferentes de se jogar futebol, né? O futebol na França é de um jeito, o futebol na Bélgica é de outro, e o na Rússia se joga de outra maneira, além da experiência no futebol brasileiro. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais do que tu aprendeu nesses diferentes países, assim, como eu disse, são maneiras diferentes de praticar o futebol. O que tu aprendeu em cada uma delas, em relação ao posicionamento, ou até outras questões técnicas dentro do campo? Obrigado. Não, realmente, né, eu vejo a questão da intensidade dos campeonatos lá fora, mas eu acredito que também clima, campo, deslocamento, tudo influencia a ter mais intensidade nos jogos, né. Eu acredito que na França eu não joguei muito no Lyon, né, joguei mais com o time B, mas nos treinamentos eu vi essa questão tanto da intensidade, mas também com a necessidade do aperfeiçoamento nos treinos. Todo mundo tinha muito essa característica de estar sempre melhorando, sempre treinando, sempre se cobrando pela excelência, não se contentando, né, com os erros ou com a situação em que o time estava. E na Rússia era um campeonato muito físico mesmo, assim, tinha muita disputa, e também aprender a jogar dentro dessa circunstância, né, dentro desses cenários. Acredito que isso foi muito importante, e a passagem aqui no Brasil, no Cuiabá, também foi boa. Tive bastante minutagem, né, aprendi um pouco como que era o Campeonato Brasileiro,
Então dá para juntar um pouquinho de cada coisa aí. Camilo, aqui, bem-vindo a Porto Alegre, Lucas Pilar, canal do Alex Bagé e do CCD. Como é que vem sendo essa conversa com o Quinteiros nos primeiros dias, né? O que ele te passou da ideia que ele gostaria de utilizar dentro das 4 linhas? Como é que vem sendo esse contato com ele e com a comissão técnica no geral? Obrigado. A princípio, essa primeira semana foi até meio corrida, né? A quantidade de jogos que tem tendo, é difícil ter um treinamento completo. Então, essa semana que eu tive mais oportunidade de trabalhar os treinos mais táticos, né? com o grupo. E ele vem dando algumas informações já de como que como é interessante com que o volante jogue, tanto com bola quanto sem bola. Então, essa última semana tem sido importante para aprender um pouco mais, entender um pouco mais o que ele espera da minha posição como volante. Camilo, bem-vindo ao Grêmio. Gabriel, da Copeiro TV. Eu queria te perguntar sobre a tua questão tática. Eu acho que isso é uma coisa importante para os volantes, né? E eu fiquei sabendo que tu tem um irmão que trabalha com isso também, trabalha na área e te ajuda com vídeos, né? Trabalha com análise de vídeos e tudo mais. Felipe, né, é o nome dele. Queria saber se tu ainda continua trabalhando nesse sentido, se ele ainda te ajuda com isso, se isso é importante para ti ainda agora. Sim, hoje meu irmão ele é analista do Sub-20 do Barra e ele trabalha como analista desde, sei lá, acho que estava na faculdade, ele já estava trabalhando no Profissional da Ponte como analista. E no primeiro ano de Cuiabá, aqui no Brasil, a gente começou a trabalhar junto nessa questão das análises pré e pós-jogo, né? E assim, eu acho que a principal parte desse trabalho é identificar as coisas que você não percebe, né? Então, fiz um baita jogo, mas dentro dos 90 tem vários momentos importantes que você acaba não percebendo, né? Pela velocidade do jogo e que no pós você consegue enxergar isso em vídeo também, com a câmera de cima, que é muito bom olhar lá de cima, né? Tem bastante espaço para jogar, né? Então, eu acho que é muito importante, sim, continuamos fazendo, com certeza, né? E acredito que isso vai me ajudar bastante aqui no Brasil, principalmente com a redução do número de treinos, talvez pela quantidade de jogos, esse trabalho em vídeo acaba sendo muito importante também. Camilo, aqui. Seja bem-vindo ao Grêmio, Felipe Kunrat, da Rádio Imortal. Na manifestação do Guto Peixoto, ele disse que tu é um jogador com a cara do Grêmio. Tu sabe nos dizer por que ele fez essa manifestação, por que ele te considera um jogador com a cara do Grêmio? E eu queria que tu falasse desse momento da tua carreira, tu muito jovem, foi para um grande clube da Europa, talvez um status que não sei se tu se considerava preparado ou não, mas queria que tu falasse dessa tua experiência, de como isso fez tu evoluir como jogador e do momento mental que tu chega para o Grêmio. Bom, com relação a ter a cara do Grêmio, assim, né? Eu tenho um amigo que é gremista, né? E muito se fala dessa questão de ser aguerrido, de se entregar pelo clube, pela camisa, e acho que isso é uma característica minha, né? Eu realmente me entrego tanto nos treinos quanto nos jogos, eu quero ir ao máximo, eu quero fazer o melhor que eu posso fazer pelo clube que eu estou defendendo, e isso não vai ser diferente no Grêmio. E da minha chegada no Lyon, cara, eu acredito que eu não estava 100% preparado na chegada lá. Também acho que é uma questão de calendário e momento que me atrapalhou, porque eu volto das férias na Ponte e eu vou para lá no meio da temporada, né? Então eles estavam no Prime e eu estava voltando de férias, né? Isso, um mês depois da minha chegada, começou a pandemia, né? Então também parou tudo. Na volta, quando volta todo mundo no mesmo nível, eu treino 2-3 semanas, meu ombro sai do lugar, tenho que operar o ombro. E aí eu fico 4 meses parado. Então, foi um misto de coisas assim que eu acho que influenciou talvez a minha não permanência lá, mas os aprendizados e as amizades que eu fiz, com certeza isso está na bagagem e eu acho que agregou para esse momento de chegar aqui agora. Camilo aqui, Júlio, prazer. Canal Careca do CBTV. Eu te pergunto, você está pronto para jogar, para entrar? Está regularizado, a gente sabe. Se precisar jogar sábado e a Erechim, já conversou com o treinador? Está pronto? Sim, regularizado, né? Finalmente, depois da espera. E sim, fisicamente eu tô me sentindo bem. A primeira semana foi um pouco dura. Nossa, sabe, parecia que eu tava todo mundo a 100, eu tava a 50.
né? Mas essa semana eu já estou me sentindo bem melhor, né? Os números dos treinos, né? De GPS e tudo mais, já tô atingindo bons níveis, então estou me sentindo bem para caso o professor precise para sábado, eu estou apto, sim. Camilo, tudo bem? Everton Leite, Portal do Gremista, seja bem-vindo ao Grêmio. Camilo, você falou dessa diferença que você sentiu no primeira semana de treino, né? Mas nos bastidores a gente ouviu que você vinha treinando muito bem. Queria uma avaliação sua, como é que você enxerga isso, e também sobre uma possível concorrência com o Cuéllar e o Vila Sante. Já conversou com eles? Como é que você encara também essa concorrência desses dois jogadores? Acredito que não cheguei num nível ruim, cheguei num nível bom, mas tem uma adaptação de velocidade de jogo, de ritmo, de entrosamento com os companheiros. Então isso acho que foi o importante dessa transição da última semana. E com relação à concorrência, vai ser uma concorrência difícil, né? São grandes jogadores, né? O Cuéllar também está chegando agora, o Vila Sante que também é um jogador que já está estabelecido aqui, né? Mas eu venho para ajudar, eu tô aqui para, se ele optar para que os dois sejam titulares, eu vou continuar treinando, trabalhando, para que quando eu tiver a minha oportunidade, né, de ajudar o grupo, eu quero estar ali no 100% para contribuir da melhor forma possível. Obrigado, Camilo. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Essa foi a coletiva aí de Camilo. Eu gostei muito. Um jogador aí que gostou de vir pro Grêmio, faz questão de jogar no Grêmio e vai ter todo o meu apoio. Espero que tenha o seu apoio também. O Grêmio precisa, o Grêmio tá anunciando o Luan Cândido, o Grêmio tá anunciando o Christian Oliveira, o Camilo chegou agora. Então assim, pessoal, vamos apoiar, é isso que eu peço, se associe se você pode, se você tem alguma condição, se associe, vamos ajudar o nosso Grêmio a conquistar títulos, é muito importante. Vamos, pessoal, obrigado, tá? Ó, Progresso Alimentos e Smart Fix.